Imagine um homem no cume de uma montanha, com a pele marcada pelo sol do deserto, a respiração mais pesada pelo peso dos anos, e os olhos fixos numa terra que não verá entrar. Ele levantou a voz uma última vez, não para proclamar novas leis, mas para lembrar tudo aquilo que poderia ser esquecido quando a vida mudasse. Essa é a imagem de Moisés aos 120 anos. Cenário que abre uma pergunta simples e inquietante. O que exatamente ele falou naquele aviso final que a maior parte das pessoas tem deixado passar sem entender? Deuteronômio costuma ser reduzido a um catálogo de regras antigas, um compêndio jurídico distante da nossa rotina moderna. Mas, se aceitarmos por um momento que esse livro é, de fato, uma espécie de tratado de aliança, elaborado como um documento que articula preâmbulo, memória histórica, estipulações, bênçãos e maldições e cláusulas de sucessão. Então o que Moisés faz no topo da montanha torna-se muito mais do que um sermão moral. Torna-se uma estratégia coletiva para impedir que uma sociedade, ao prosperar, se esqueça de quem a formou. A advertência final de Moisés não é apenas teológica, é política, cultural e profundamente prática. Ela mira diretamente no perigo da amnésia espiritual que acompanha a prosperidade. Para entender esse aviso, precisamos primeiro reconhecer Deuteronômio pelo que ele afirma ser: as palavras de Moisés entregues ao povo antes de atravessar o Jordão e iniciar uma nova etapa histórica. Historiadores do texto notam sua estrutura parecida com tratados de vassalagem do Oriente Próximo, e o impacto subsequente do livro é visível, desde a reforma religiosa de Josias, quando um rolo foi redescoberto e reimpôs a centralidade da aliança, até ecos desses textos na ética do direito ocidental. Mas a autoridade do livro não repousa apenas em seu lugar na história. Ela nasce de quem falou e de sua vida inteira. Moisés não é apenas um legislador que aparece do nada no capítulo final. Ele é um personagem moldado por 3 movimentos de 40 anos, e essa vida tríplice é a chave para ouvir suas palavras. Nos primeiros 40 anos, ele é formado no palácio do Egito, educado e familiarizado com o poder, ciente das engrenagens do governo, tendo acesso à cultura e à administração de uma grande potência. Nos segundos 40 anos, ele é o homem do deserto, o pastor, o exilado que aprende a depender de Deus e do povo, que conhece a aridez e a fragilidade humana. Nos últimos 40 anos, ele é líder e mediador. Conduz um povo por 40 anos de deslocamento, lidar com crises, administrar justiça e, finalmente, preparar uma sucessão. Ler Deuteronômio com essa biografia em mente ajuda a entender por que Moisés não escreve apenas regras técnicas. Cada lei carrega uma história e uma razão. O livro não lista normas por capricho. Ele as insere em um discurso que tem como objetivo preservar memória, formar caráter e limitar o poder. Quando Moisés fala sobre o sábado, não está meramente instituindo um rito. Está criando uma lembrança semanal que impeça a perpetuação do esquecimento sobre a libertação. Quando ele estabelece proteções para estrangeiros, viúvas e órfãos, não está apenas promovendo caridade, está construindo uma estrutura institucional que impede que a prosperidade se transforme em exploração sistemática. Antes de continuarmos, se você está interessado em se aprofundar nesse tipo de leitura que conecta texto e história, inscreva-se no canal. Aqui vamos caminhar por esse terreno com cuidado e com amor pelo texto. De volta ao monte, a retórica de Deuteronômio se organiza em blocos que funcionam como passos de memória. Há um preâmbulo que afirma a autoridade. Há um longo prologue histórico em que o passado é recontado não como nostalgia, mas como fundação moral. Fomos tirados do Egito, aprendemos a depender de Deus, marchamos pelo deserto. Vem então o corpo das estipulações,
leis que frequentemente adicionam o porquê logo após a ordem, como se Moisés estivesse ensinando a ler cada norma como um lembrete de algo que aconteceu. O povo deve hospedar o estrangeiro, porque também foram estrangeiros no Egito. Deve declarar justiça, porque a libertação veio sem favores. O rei deve ter limites justamente porque o poder sem freios é uma ameaça à aliança. Do ponto de vista literário, o Shema, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aparece no coração desse conjunto e funciona como o eixo espiritual do livro. Não é um lema religioso solto, é uma identidade formativa, uma instrução para que o amor a Deus seja a lente por meio da qual as demais práticas são vividas. O Shema é, em sua economia, um chamado à atenção contínua. Não se trata apenas de crer, mas de treinar a família e a comunidade para lembrar. Moisés manda que se ensine essas palavras aos filhos, que se escrevam em casa e nas saídas do dia, que a fé seja prática e pedagógica, porque a memória precisa de rituais para se perpetuar. Ao examinar as leis selecionadas por Deuteronômio, uma coisa se repete: a lei frequentemente incorpora um motivo ou uma memória. O sábado é instituído como lembrança da libertação. A assistência ao estrangeiro é ancorada na lembrança de ser estrangeiro no Egito. A lei sobre escravos e dívidas prevê mecanismos de reintegração e limite. Esses porquês são fundamentais para entender o caráter preventivo do texto. Moisés não desconecta regras de razões. Cada prescrição é um minimalismo socio-moral que visa construir uma cultura de atenção. Atenção ao outro, atenção ao passado, atenção à fonte do bem. Outro tema recorrente é a limitação do poder. Em um trecho notável, Deuteronômio prevê instruções para a instituição da monarquia. O rei não deve acumular cavalos, não deve multiplicar esposas, não deve juntar demasiados tesouros. Lidas superficialmente, essas regras podem parecer antiquadas. Interpretadas no contexto, elas são salvaguardas contra a transformação da liderança em tirania. Moisés entende que o poder concentra a tentação de esquecer a aliança. Riqueza e prestígio facilmente produzem um sentido de autossuficiência que torna a lembrança de libertação desnecessária. Limitar o rei é, portanto, proteger a memória coletiva. Para compreender a urgência que atravessa o discurso de Moisés, precisamos considerar também o gênero literário do capítulo das bênçãos e maldições. Capítulo 28 de Deuteronômio funciona como um diagnóstico-prognóstico. Ele descreve a prosperidade como uma promessa condicional, bênçãos vinculadas à obediência, e inclui uma longa lista de advertências no caso de infidelidade. Importante frisar, ao descrever essas figuras, o texto não oferece uma fórmula mágica de causa e efeito do tipo faça X e sucesso garantido. Em vez disso, apresenta uma lógica de civilização. A fidelidade gera vida em comunidade e prosperidade ordenada. A infidelidade, quando institucionalizada, corrói a coesão social e abre caminho para a sorte adversa. É aqui que emerge o que chamamos de aviso final. Não se trata apenas de uma condenação moral da injustiça. É um alerta contra um processo histórico. Quando um povo entra em terra que não construiu, quando desfruta de frutos que não foram suados pelos que vieram antes, cresce o risco de esquecer a fonte desses bens. Prosperidade tem um efeito corrosivo sobre a memória. Ela redefine prioridades, realinha lealdades e pode transformar a bênção em autojustificação. Moisés, que conheceu o luxo do palácio e a precariedade do deserto, compreende isso com profundidade singular. Seu aviso final é uma estratégia para que a prosperidade não se transforme em amnésia espiritual.
Para fixar a memória, o texto recorre também a formas mnemônicas mais robustas. O Cântico de Moisés, capítulo 32, e a bênção final, capítulo 33, não se comportam como simples ornamentos literários. O cântico é uma espécie de sermão em verso, uma inscrição poética para fixar os grandes traços do destino nacional. Cuidado com a idolatria, lembrança das intervenções divinas, o risco da corrupção interna. Em sociedades que dependem mais da oralidade do que da escrita, canções e bênçãos funcionam como cofre cultural. Moisés deixa uma música e uma bênção para atuar onde as regras podem não chegar, no pulso das gerações, em rituais e memórias familiares. A morte de Moisés, ao final do livro, é uma peça narrativa que reforça o caráter pedagógico de sua vida. Ele morre fora da terra prometida, e isso tem significado. Sua partida é uma lição sobre liderança. A fidelidade do líder não é medida pelo privilégio de entrar na glória, mas pela fidelidade até o último passo, por preparar sucessão e garantir que a aliança seja transmitida. Ao instituir Josué como sucessor, Moisés não só conclui sua vida, mas entrega o testemunho necessário para que a escolha continue, para que mesmo ao longo da história, a comunidade mantenha a capacidade de optar pela vida. Ao longo desses blocos, o que aparece de forma insistente é o par memória-amnésia. Deuteronômio age como um conjunto de ferramentas para a construção de memória coletiva. Cada estatuto social, cada festival, cada prática pedagógica visa a criar uma sociedade capaz de lembrar. E a escolha que Moisés coloca diante do povo, que culmina em frases lapidares como "Eu ponho hoje diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal, escolham a vida", não é uma selfie de moralismo abstrato, é uma instrução operacional. A vida é preservada quando a memória atua como freio e quando as instituições entendem que sua função é manter a gratidão e a justiça, não apenas acumular bens. Mas aqui é preciso fazer uma distinção hermenêutica. Identificar o aviso não equivale a transformar Deuteronômio num manual de terapia social com garantias automáticas. O texto oferece princípios e consequências, não receitas mecânicas. Ele descreve padrões. A prosperidade tende a gerar complacência. Sem políticas e práticas de memória, a complacência vira esquecimento. O esquecimento, por sua vez, torna a comunidade vulnerável a formas de injustiça que corroem a própria vida social. Essa é uma leitura histórica e teológica que procura ser fiel ao texto sem transformá-lo em um oráculo prescritivo para cada contexto moderno. Tomemos exemplos concretos de como as leis operam como antídotos à amnésia. As instruções para deixar o que restou da colheita ao estrangeiro, à viúva e ao órfão, criam um mecanismo que, no corpo da economia, lembra que a produção não é um fim privado. O ano do cancelamento de dívidas e outras medidas econômicas limitam a acumulação desenfreada e obrigam a sociedade a redimensionar o ganho em função do bem comum. Essas normas não são apenas benevolência altruísta, são dispositivos institucionais que impedem que a prosperidade concentre poder e bens nas mãos de poucos. São, em suma, políticas de memória transformadas em direito. Da mesma forma, as prescrições sobre testemunhas, juízes e procedimentos legais servem para limitar o arbítrio. O império da lei, no sentido bíblico, é um antídoto contra a personalização do poder. Para Moisés, um sistema judicial que privilegia o fraco e protege o desfavorecido é uma das formas mais concretas de manter a lembrança da experiência de libertação. Se uma comunidade marca o direito pela equidade, ela se distancia da tentação de justificar a desigualdade pela própria prosperidade. Ao mesmo tempo, há no texto de Deuteronômio um sentido pedagógico de longo prazo. A transmissão intergeracional.
Moisés instrui que as palavras sejam ensinadas aos filhos, que se fale delas no entrar e sair de casa. Isso indica que a memória não é deixada ao acaso. Ela precisa de disciplinas cotidianas, práticas litúrgicas, ritos domésticos, celebrações públicas. Tudo coopera para que a lembrança seja incorporada no tecido da vida. É por isso que o livro insiste tanto em formas de ensino e em sinais visíveis. A fé precisa de incarnatio, de se tornar carne na rotina, para evitar que, com o tempo, se transforme em palavra morta. Quando pensamos em nossa realidade contemporânea, essa preocupação não perde atualidade. Um povo que alcança uma relativa prosperidade tende a redesenhar suas narrativas. Cria mitos de autossuficiência, esquece as histórias fundantes e margina os vulneráveis que não se beneficiaram igualmente. A advertência de Moisés, então, mantém-se relevante. Sem práticas conscientes de memória e sem estruturas que limitem o poder e protejam os fracos, a prosperidade corre o risco de se tornar instrumento de injustiça. Essa não é apenas uma observação moral. É um diagnóstico sociológico e teológico apoiado no texto. Até aqui, montamos o cenário. Moisés, sua vida em 3 atos. Deuteronômio como tratado. Leis que funcionam como memória ativa. O Shema como núcleo formativo. Limites institucionais pensados para conter a tendência do poder. Sistemas mnemônicos, cântico e bênção, que reforçam a transmissão. Mas o ponto crucial está prestes a emergir com força. As bênçãos e maldições não são só punições arbitrárias. Elas descrevem trajetórias. Elas pintam, com imagens às vezes duras, o que acontece com uma comunidade que abandona a fonte de sua prosperidade. É aqui que precisamos parar para considerar o mecanismo psicológico e cultural do esquecimento. Prosperidade em si não é má. A crítica mosaica não é ao bem-estar, mas à dissipação da gratidão e à reorientação das lealdades. Cresce o senso de que o bem-estar é resultado apenas do esforço próprio. Diminui a consciência de dívida histórica. Quando isso ocorre em escala institucional, a narrativa dominante transforma a lei em instrumento de legitimação do poder, e as práticas de memória são relegadas a ritos vazios, ou desaparecem. Moisés vê isso com clareza e tenta arquitetar uma contramedida. Não impor a memória, mas integrá-la em estruturas que façam dela uma obrigação moral, cívica e litúrgica. Seguimos adiante, então, com o reconhecimento de que o aviso final tem 2 faces: ameaça e caminho. A descrição das maldições revela o que pode acontecer quando a memória falha. A exposição da escolha, a colocação diante de vida e morte, revela que há sempre uma possibilidade de reorientação. Moisés não desespera, ele convoca. E a convocação se articula em propostas práticas: instituir ritos, legislar limites, ensinar os filhos, cuidar dos vulneráveis e cantar para que a palavra permaneça. Antes de entrarmos nas narrativas específicas das bênçãos e das maldições, e de sondarmos como o capítulo 30 revela a operação da escolha que Moisés coloca diante do povo, é vital que reconheçamos a natureza quebradiça dessa transmissão. Sociedades mudam, líderes se desgastam e as práticas culturais podem se corroer em poucas gerações. Por isso o livro enfatiza repetidas vezes a importância da sucessão e da institucionalização. Não basta um grande líder. É preciso pensar em estruturas que sobrevivam ao líder. Ao olhar para a história posterior, vemos confirmações dolorosas dessa previsão. A descoberta do rolo nos tempos de Josias, por exemplo, mostra quão próxima pode estar a perda da memória. Houve um momento em que a aliança precisava ser redescoberta, uma reforma pensada para reajustar a vida da nação. Isso é um sinal de que o esquecimento não é um risco distante, é uma ameaça real e recorrente.
A redescoberta de Josias é, ao mesmo tempo, um testemunho de que o livro cumpriu sua função como um agente de restauração. Uma vez relido, o texto tem poder de reorientar. Mas resta uma questão decisiva que atravessa todo esse percurso. Por que a advertência final é tão facilmente ignorada? Parte da resposta está na própria dinâmica da prosperidade. Ela gera indiferença às advertências que surgem de fora do presente confortável. Outra parte está na fragilidade das práticas de memória, que exigem disciplina e sacrifício, precisamente aquilo que a prosperidade tende a esvaziar. Finalmente, há uma questão teológica: a liberdade humana. Moisés constrói um sistema que respeita a escolha, não força a obediência. Eu ponho diante de vós a vida e a morte, ele diz. E isso afirma que a aliança pressupõe liberdade, não compulsão. A advertência existe, mas o agir humano mantém sua responsabilidade. Estamos agora no ponto em que a narrativa se aproxima do cerne interpretativo. As descrições dos males que acompanham o esquecimento, a relação entre prosperidade e idolatria, e o modo como a lei tenta assegurar que o bem-estar seja vivido como dom, e não como título de propriedade exclusiva. No próximo bloco é onde vamos confrontar de forma direta o capítulo das bênçãos e maldições, examinar o que significam seus detalhes literários e históricos, e extrair o que Moisés realmente quis dizer quando repetiu sua exortação sobre a escolha. Será necessário olhar uma vez mais para a música de memória, o cântico, e para os procedimentos de transmissão, o ensino familiar, para ver como o aviso final não é apenas um fim, mas um projeto de vida para gerações inteiras. Entramos então no capítulo das bênçãos e das maldições, onde a retórica de Moisés assume a forma de um catálogo deliberadamente inquietante. As primeiras linhas traçam uma promessa nítida: se o povo obedecer, virão bênçãos em todas as áreas da vida, na terra, na descendência, na mesa, nas cidades e nos campos. Mas o texto não se detém na promessa. Ele constrói um espelho em que o futuro possível se reflete em detalhes concretos. Prosperidade que faz brotar filhos, segurança que preserva a colheita, legitimidade que abre portas até entre as nações. Em termos literários, essas imagens funcionam como incentivos. O horizonte da vida plena é pintado para que o povo veja onde a fidelidade pode conduzir. A virada, no entanto, é o que vem depois, o relato das maldições. Aqui a linguagem muda de tom e de registro. As imagens tornam-se vertiginosas e acumulativas. O fruto da terra definha, as pragas corroem o corpo e o campo, a derrota militar e, por fim, o exílio. A progressão é pensada para ser pedagógica, não uma lista punitiva desordenada, mas uma descrição de como uma comunidade se desfaz quando perde a memória de sua origem. O que começa como sintomas isolados, seca, fome, vergonha, pode, segundo o discurso, cristalizar-se em uma condição cumulativa de opressão e deslocamento. A leitura atenta mostra que essas maldições não são narrativas aleatórias. Elas compõem um quadro causal. A infidelidade institucionalizada gera práticas sociais que corroem laços, minam justiça e tornam a comunidade vulnerável externamente. O ponto central aqui é: as maldições operam como diagnóstico histórico. Elas descrevem processos que as sociedades conhecem bem. A erosão da solidariedade, a captura do poder por interesses fechados, a naturalização das desigualdades, e os transformam em imagens teológicas. Quando Moisés fala de secas e de fome, o texto aponta para consequências sociais e espirituais. A perda de fruição material acompanha a perda de vida comunitária. A leitura que proponho é interpretativa,
mas também enraizada na coerência do livro. A linguagem figura a trajetória de um povo que esquece sua origem e passa a justificar sua condição com narrativas que prescindem da gratidão. Há ainda algo estratégico nessa catalogação. Ao enumerar bênçãos e maldições de forma tão concreta, o discurso cria memória através do medo e da esperança. Em sociedades orais, imagens vívidas ficam presas com mais facilidade à lembrança coletiva. O objetivo é fazer com que a advertência não seja apenas compreendida intelectualmente, mas armazenada no repertório emocional e cultural. Aquilo que provoca o horror, a perda, o exílio, atua como um freio. Lembra que as escolhas têm história. Depois dessa vertente descritiva, Moisés volta a insistir sobre a possibilidade de retorno. Capítulo 30 constitui, nesse sentido, o coração estratégico do aviso. A escolha não é fatalista. O texto traça um circuito de arrependimento, retorno e restauração. A linguagem gira em torno da proximidade e do afastamento. As palavras estão perto, na boca e no coração. A obediência é algo acessível, não um enigma distante. Essa ênfase é teologicamente decisiva. O legislador não apenas ameaça, ele aponta para a capacidade de reconciliação. Aqui é vital assinalar uma limitação hermenêutica. Quando o texto fala da proximidade da lei, fala da possibilidade de reversão histórica dentro das condições de liberdade humana e sob a ação divina. Não é uma garantia automática nem um esquema mecânico, mas uma abertura ética. O capítulo 30 também fala de circuncidar o coração, expressão que, sendo lida com cuidado, sugere uma transformação interior que acompanha a reforma institucional. Moisés parece dizer: não basta restaurar ritos, é necessário que as práticas internas acompanhem a renovação pública. A conversão real envolve tanto atos visíveis quanto mudança do afeto e da atenção. Essa leitura não reduz o texto à psicologia, mas reconhece que tradição, ritos e leis querem formar não apenas comportamentos externos, mas também disposições internas que sustentem a justiça. Voltando ao cântico de Deuteronômio 32, devemos enfatizar sua função mnemônica e judicante. Em forma poética, o cântico é ao mesmo tempo testemunha e acusador. Ele reconta a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo em imagens que lembram a criação, o cuidado paterno e a ingratidão. Como poema, ele é intencionalmente mais condensado e simbólico do que o corpo legal do livro. Suas imagens, a rocha, o deserto, a vinha traída, trabalham emoções e memórias que a prosa pública talvez não alcançasse. O cântico é uma espécie de marca cultural, um modo de fixar aquilo que o tempo tende a apagar. Ele opera com economia, poucas palavras, grande impacto, e por isso foi colocado estrategicamente antes da bênção e da morte de Moisés, funcionando como um testamento cultural. A morte de Moisés, descrita com simplicidade e reverência, não é um acidente narrativo, é uma teologia da liderança. Ele morre à vista da terra, sem entrar. Isso encena uma tensão entre missão e recompensa. O gesto final de Moisés é de entrega e de preparação. Ele assegura a sucessão, abençoa as tribos e, com sua partida, ilustra a lógica que patrocinou seu ensino. Liderar não é dominar a promessa, é formar sucessores capazes de escolher. Por isso, a instituição da sucessão, Josué, é parte do aparelho mnemônico. A continuidade institucional é tão importante quanto a lei escrita. Com todos esses elementos, chegamos ao núcleo que responde o título-alvo. Qual é, afinal, o aviso final que muitos ignoram? Em síntese, a advertência é dupla e precisa. Há uma escolha real entre vida e morte, um modo de viver que preserva a aliança e a memória, ou outro que sucumbe à amnésia e faz ruir a justiça social.
2. A prosperidade traz perigo específico. Tende a apagar a lembrança da origem e, assim, a legitimar estruturas que concentram bens e poder. Traduzindo isso em uma frase, Moisés revela que a verdadeira ameaça não é a pobreza em si, mas a letargia moral que a prosperidade pode provocar. A substituição da gratidão por autossuficiência. Chamemos atenção para duas observações interpretativas que ajudam a evitar leituras simplistas. Primeiro, reconhecer que a prosperidade pode causar amnésia não significa condenar toda a riqueza. O texto de Deuteronômio não é anti-renda. Ao contrário, ele imagina uma vida próspera, vivida com responsabilidade. Segundo, o aviso não é uma ferramenta moralista para fazer julgamentos imediatos sobre pessoas ou nações, mas um convite ético a construir instituições e práticas que mantenham o horizonte da aliança vivo. Essas distinções importam para que a mensagem não se transforme em instrumento de preconceito. Agora, como esse aviso vive entre nós hoje, quais são os sinais contemporâneos de amnésia espiritual que ecoam o diagnóstico de Moisés? Primeiro sinal: narrativas de autossuficiência. Em diferentes contextos, a história de um povo pode ser reescrita como se o sucesso fosse fruto exclusivo do esforço presente, apagando dívidas históricas, contribuições de gerações anteriores e ações que abriram o caminho. Isso se manifesta quando o discurso público naturaliza a desigualdade como mérito individual e mitiga a responsabilidade coletiva. Segundo sinal, o enfraquecimento das práticas de memória. Ritos familiares, celebrações fundantes, ensino intergeracional da fé, formas que sustentam a narrativa de origem, tornam-se menos frequentes. Terceiro sinal: marginalização dos vulneráveis. Quando políticas e práticas econômicas privilegiam a acumulação sem mecanismos de redistribuição, as normas que preservam os fracos perdem força. Quarto sinal: concentração de poder sem freios públicos, seja político, econômico ou cultural, que reduz a responsabilidade e incrementa a tentação de reorganizar leis para legitimar interesses particulares. A identificação desses sinais não é mero diagnóstico moral, é um convite à ação prática. Se o aviso de Moisés é para ser ouvido, precisamos traduzir sua estratégia mnemônica em medidas concretas. Apresento a seguir propostas práticas que não são ingenuamente técnicas, mas que se amarram à lógica do texto. Criar condições que obriguem a lembrança, formar hábitos de gratidão e construir limites institucionais. 1. Práticas de memória doméstica e comunitária. O Shema exemplifica uma pedagogia que começa em casa, ensinar as histórias fundantes aos filhos, falar delas em rotinas cotidianas, transformar palavras em gestos. Hoje isso pode significar reservar tempo deliberado para rememorar o passado, contar em família as histórias de vulnerabilidade e libertação que moldaram as opções morais da comunidade. Pode incluir leituras regulares de textos que formam identidade, orações que recordam a origem, celebrações comunitárias que conectem gerações. 2. Rituais públicos que celebrem dívida histórica. Cultos, festas cívicas e liturgias podem ser repensados para sublinhar que a prosperidade é dom e responsabilidade. No plano municipal ou nacional, políticas de memória, museus, monumentos, programas de ensino que mostrem a contribuição de populações marginalizadas cumprem a função de reinstaurar gratidão na cultura cívica. 3. Mecanismos legais que limitem excessos de poder. Inspiradas pelas instruções do rei em Deuteronômio, as sociedades modernas podem adotar e fortalecer salvaguardas, transparência financeira, limites a conflitos de interesse, mecanismos de fiscalização independente.
Essas medidas não são meros tecnicismos, são análogas às ordens que Moisés dava para que o poder não se tornasse predatório. 4. Políticas econômicas orientadas pela justiça protetora. Não se trata de inventar um regime teocrático, mas de aplicar princípios que protejam os vulneráveis. Programas que assegurem renda básica mínima, sistemas de crédito que evitem endividamento predatório, leis que garantam acesso ao justo processo para os desfavorecidos. É claro, debates legítimos sobre formas e meios. Aqui entramos em escolhas políticas diversas, mas a lógica mosaica sugere que uma economia saudável é aquela que preserva a dignidade de todos. 5. Práticas educativas intergeracionais. Reformular currículos escolares para incluir formação ética e memória histórica, programas de mentoria entre gerações, espaços que incentivem o diálogo entre idosos e jovens. Moisés pediu que as palavras fossem ensinadas no entrar e no sair. Traduzindo isso, a educação moral precisa habitar o dia a dia, não apenas o espaço formal. 6. Linguagens simbólicas acessíveis, canções, poesia, imagens públicas e narrativas populares que prendam o imaginário coletivo são ferramentas poderosas. Moisés sabia disso. O cântico funciona onde a lei formal talvez não alcance. Hoje, mídias, literatura e arte podem ser meios de fixar valores e lembrar o fundamento da vida comunitária. 7. Atos concretos de solidariedade. Deixar parte da colheita para o estrangeiro, no texto, é ação que subverte a lógica da exclusão. Hoje, iniciativas de economia solidária, doações estruturadas, voluntariado e políticas públicas que priorizem moradia e saúde para os mais frágeis representam a mesma lógica transformadora. 8. Exercícios regulares de revisão e reforma. Assim como Josias redescobriu o rolo e lançou uma reforma, as comunidades devem ter mecanismos institucionais para reler tradições e corrigir desvios. Auditorias éticas, conselhos consultivos e tribunais morais independentes, em contexto religioso, estruturas que garantam responsabilidade pastoral, cumprem essa função. Essas medidas não são receitas para um resultado garantido. Elas são dispositivos que colocam a memória em posição de autoridade prática. A hipótese interpretativa que proponho é que quanto mais as práticas de memória estiverem integradas às instituições e ao cotidiano, menor a chance de que a prosperidade se transforme em mecanismo de amnésia. Permitam-me trazer algumas ilustrações concretas para que a aplicação não fique abstrata. Pense numa pequena cidade que viveu uma leva de investimentos e de crescimento econômico. Se os líderes locais não criarem programas que integrem trabalhadores antigos e novos, se não investirem em habitação social, se permitirem que regulamentos sejam moldados exclusivamente por interesses empresariais, a narrativa local rapidamente passa a falar apenas da nova riqueza. Aqueles que antes contribuíram para a formação da cidade são esquecidos, símbolos de identidade são descaracterizados, e em poucas décadas a coesão social se enfraquece. Agora, imagine outra cidade que, ao receber investimento, institui uma política de inclusão. Cria bolsas para jovens de famílias historicamente excluídas, preserva espaços culturais, adota mecanismos de transparência e promove celebrações públicas que recordem as origens. A diferença na trajetória social será real e mensurável. Os princípios mosaicos operam, portanto, quando traduzidos em arranjos concretos. No âmbito pessoal, a aplicação também é direta. Pergunte-se: há rotinas em sua casa que lembrem a origem da sua fé e o sentido da gratidão? Ensinamos nossas crianças a reconhecer que muitos sacrifícios permitiram o bem que desfrutamos. Cultivamos práticas de generosidade que, mesmo pequenas, ensinem o gesto de repartir.
Essas perguntas não apontam para uma espiritualidade de formas vazias, mas para um treinamento moral que evita a erosão do coração. É preciso também reconhecer riscos e limites. Existe a possível instrumentalização do texto para justificar ações de controle social que cerceiem liberdades legítimas. Há igualmente o perigo de reduzir as práticas de memória à nostalgia estéril. Por isso, qualquer aplicação contemporânea precisa se ancorar em princípios éticos claros: a dignidade humana, a proteção dos vulneráveis e a liberdade responsável. Moisés não institui um mecanismo de coerção absoluta. Sua proposta sempre respeita a escolha. Lembrar isso evita que o aviso seja usado como pretexto para autoritarismos. Retomando o fio narrativo, resta responder à pergunta final com clareza pastoral e interpretativa. O que Moisés revelou no aviso final que a maioria ignora? Ele revelou que a vida coletiva tem um risco estrutural. A prosperidade pode gerar amnésia, e que a única defesa eficaz é transformar a memória em prática institucionalizada. Ele colocou a escolha diante do povo, não como mero slogan, mas como um conjunto de procedimentos, leis que lembram, ritos que formam, limites que protegem, sucessão que garante continuidade. Em outras palavras, Moisés nos deixou um projeto prático de prevenção contra o esquecimento. Fecho com 3 convites simples, práticos e urgentes que ecoam a urgência do tom mosaico. Primeiro convite: torne-se guardião de memória onde você estiver. Em casa, no trabalho, na igreja ou na praça, pratique e promova pequenas disciplinas de rememoração. Conte histórias fundantes, celebre eventos de solidariedade, recite e explique textos que moldam a identidade. Essas práticas são, em microescala, o que Moisés tentou instituir em grande escala. Segundo convite: cultive limites ao poder. Se você é líder, político, empresarial, comunitário ou eclesial, exerça autoridade com transparência e responsabilidade. Apoie mecanismos que impeçam a concentração arbitrária de bens e decisões. Preste contas e crie espaços para que checagens independentes atuem. Líderes que se lembram de sua origem governam de modo diferente. Terceiro convite: proteja os vulneráveis com políticas e com atitudes. A justiça social não é decoração temática. Ela é a própria forma prática de preservar a memória da libertação. Seja generoso. Vote por políticas que garantam dignidade. Envolva-se em iniciativas que sustentem os pobres, os estrangeiros, os órfãos. A escolha que Moisés deixa diante de nós continua sendo efetiva. Não porque exista um argumento mágico que neutraliza todas as forças históricas, mas porque a conversão de hábitos e instituições muda trajetórias. Escolher a vida implica práticas que verdadeiramente alteram opções coletivas e pessoais. Antes de encerrar, lembro que a história não termina com Moisés. A narrativa bíblica prossegue em Josué e em outros livros que lidam com a fidelidade e com as crises da memória. Se você quer acompanhar essa continuidade e ver como as escolhas se desenrolam no capítulo seguinte da história, recomendo que acompanhe a leitura de Josué. Há lições preciosas sobre a prática da promessa e sobre os perigos que reaparecem quando a memória falha. Para concluir com força, o aviso final de Moisés não é um pedaço antiquado de moralismo, é uma estratégia civilizacional. Ele nos chama a atenção para a relação entre memória e poder, entre gratidão e justiça, entre prática litúrgica e legislação. O instrumento que ele nos deixa é simples e desafiador. Ponho diante de você a vida e a morte. Escolha a vida. Escolha práticas, instituições e ritos que preservem a memória da fonte. Se fizermos isso, construiremos sociedades mais justas e corações mais agradecidos. Se essa palavra tocou você e você quer continuar caminhando nessa leitura,
Acompanhe o próximo estudo sobre Josué e baixe o plano de leitura comentada que está na descrição. Será um passo para que, enquanto indivíduos e comunidades, aprendamos a preservar a memória e a escolher a vida.